E o texto diz aqui, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Glória a Deus. O texto que eu citei aqui, de 2 Crônicas, é capítulo 26, do 16 a 21, onde fala sobre a morte do rei Uzias. Os últimos anos dele foi em disciplina, por desobediência a Deus. Está aí. Muito bem. Amados, essa passagem, essa experiência de Isaías é tão interessante que ela foi citada por Jesus também. Jesus, em João capítulo 12, versículo 41, ele fala que, nesse momento aqui, essa visão que Isaías teve foi do próprio Deus, foi do próprio Cristo, sabe? Foi uma visão de Jesus antes da encarnação. Ele vê a glória do Deus eterno. E isso marcou a vida dele. Tá? E ainda mais porque, nesse momento que ele está contemplando a glória de Deus, ele está tendo essa experiência poderosa com Deus, e vê a Deus com seus próprios olhos, ele vê também algo tremendo. Ele vê seres angelicais, e que só aparece aqui, e lá no livro, e lá em Apocalipse, ele vê seres angelicais que se chamam serafins. A palavra serafim significa ardente ou queimar. Seres ardentes. Vejam que eles estavam acima do trono, eles não estavam do lado, nem embaixo, eles ficavam acima do trono, e eles tinham uma missão, de clamar, de invocar o nome de Deus, e dizer que Deus é santo, santo e santo. Amém? Glória a Deus. Que coisa tremenda. Que experiência, sabe? Que experiência Isaías teve com o Senhor. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Isso parece estranho. Você falar de um anjo que tem 2 asas, você diz é normal, tudo bem, você não questiona, mas essa categoria de anjo tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés, sabe? Cobriam o rosto porque não podiam contemplar a glória do Todo-Poderoso. Era um sinal de respeito. Cobriam os pés, reverência, e voavam para se locomover. Eles ficavam se locomovendo, andando ao redor, voando ao redor do trono, clamando que Deus é santo. Amém? Que experiência tremenda. Somente no livro de Apocalipse aparece novamente esses seres. Quero que vocês confiram comigo, lá em Apocalipse, capítulo 4, no versículo 6. É bom darmos uma olhadinha lá, até para conhecermos a Bíblia, e ver que a Bíblia tem coisas interessantes que muitas vezes nós não conhecemos. Capítulo 4, versículo 6. João teve também a visão do trono, e ele diz aqui, adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Amém? E diz aqui que quando esses seres deram glória, honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos e dos séculos, sabe? Observem vocês, que coisa tremenda, amado. João também viu esta glória. Ele também pode contemplar esta grandeza do trono de Deus e desses seres angelicais que proclamavam a grandeza, o poder e a santidade de Deus. Meus amados, quando nós nos deparamos com essa grandeza, quando nesse momento de contemplação, e temos essa experiência de ver a Deus, sabe, alguma coisa acontece. Isso não fica assim, barato.
Sabe? Isso não passa despercebido. Mas algo acontece. Com certeza acontece. Mudança, transformação, sabe? E vou dizer ainda mais. Quando as perspectivas são desanimadoras, tente olhar para o alto. Foi o que aconteceu com Isaías. Para o jovem Isaías, as perspectivas eram sombrias. Sem rei, aliás, o seu rei tão estimado havia falecido, sua nação estava em perigo. Mas é interessante que tem um versículo que diz aqui, que do ponto de vista celestial, toda a terra estava cheia da glória de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com Deus, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero desafiá-lo nessa noite a ter uma experiência viva com o Senhor. Que você possa dizer, olha, eu conheço a Deus verdadeiramente. Não porque aquele pastor está falando, não porque outras pessoas me falaram a respeito de Deus, mas eu mesmo, durante os meus momentos de oração, de busca, momentos em que eu estava diante de Deus, jejuando, orando, lendo a palavra, Deus falou comigo. Deus falou no meu coração. Deus mostrou a minha vida. Deus me trouxe revelação. Hoje eu posso conhecer a Deus na sua essência. Eu sei verdadeiramente quem Ele é. Quando nós olhamos lá para o capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 5, ele diz assim, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Veja que Jó passou por toda uma experiência, quanto sofrimento, para que depois, lá na frente, ele pudesse também contemplar a presença de Deus. E ele pode dizer, agora sim, eu o conheço, os meus olhos se veem. Isaías disse, eu vi ao Senhor, eu vi o Todo-Poderoso. Amém? Abra seus olhos nesta noite. Tome uma posição séria diante de Deus. Sabe? Gostaria que nessa noite você pudesse entender isso. A importância de termos essa experiência com Deus. Nos nossos momentos de oração. Momentos em que estamos consagrando a nossa vida. Isso não pode ser apenas um ritual. Não pode ser apenas uma coisa, apenas no nível de religião. Temos que ter uma experiência profunda com Deus. Comunhão com Deus. Ter certeza que Ele entrou na nossa vida. Ter certeza que Ele mudou o nosso ser. Ele arrancou o pecado. Ele tirou o que não presta. Ele purificou os lábios. Ele santificou o coração. E hoje nós temos visão de Deus. E temos certeza que estamos servindo um Deus vivo. Não é brincadeira. Não é aventura. Mas é uma caminhada de fé. Amém? Glória a Deus. Se você já leu o livro do profeta Isaías, você vai perceber uma coisa que é muito clara. A partir do capítulo 6, sabe, esse homem se tornou uma outra pessoa. E percebe que no capítulo 1 até o capítulo 5, né, a gente percebe que ele está diante de um emaranhado, de uma situação confusa, porque ele só sabe relembrar, né? Ele só ficava remoendo o passado e vivendo aquele momento de derrota, de fracasso, como nação, como povo de Deus. Mas a partir do capítulo 6, sabe, a visão dele é ampliada. E ele passa a ver a Deus de uma forma diferente. E ele começa a entrar na presença de Deus. E Deus começa a usá-lo poderosamente como profeta do Senhor. Vocês podem ver que a partir do capítulo 7, ele já começa a profetizar. E é por isso que ele é conhecido como o profeta messiânico. E foi o profeta que mais falou acerca de Jesus, do Messias. Capítulo 7, versículo 14, a famosa profecia. Eis que a virgem conceberá e dará luz ao menino. E o seu nome será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Amém? Capítulo 9, ele fala de uma forma detalhada. Um menino nasceu. Um menino se nasceu. Sabe? O principado está sobre os seus ombros. E ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nenhum outro profeta falou tanto a respeito de Jesus como Isaías. Ele deslanchou, sabe? A partir do capítulo 6,
depois daquela experiência de contemplar o trono, e de ver aqueles seres angelicais, e de ver o próprio Deus, sabe? É claro que isso foi uma visão, não foi uma coisa assim, física, foi uma visão que ele teve do trono. Se fosse uma coisa física, certamente ele teria morrido, sabe? Mas foi uma visão que ele teve. Mas isso foi o suficiente para mudar a vida desse homem. Amém? Gostaria de perguntar novamente, qual tem sido a sua experiência? Qual tem sido a sua experiência? Ele viu o Senhor. Será que hoje eu posso dizer, eu vi o Senhor? Eu o conheço verdadeiramente? Ou estou aqui apenas porque, eu gosto de estar lá. É bom. O povo lá é alegre. Tá? Mas o importante é você poder dizer, eu conheço a Deus verdadeiramente. E quando isso acontecer, você vai louvar a Deus verdadeiramente. Você vai vendo o culto com prazer. Ninguém vai ter que ficar dando porta. Ninguém vai ter que chamar a sua atenção. Sabe? Muitas vezes somos tristes aqui porque você não está chamando atenção. Esse ou daquela, por causa do comportamento. Entendeu? Mas quando você tem uma experiência com Deus, não precisa que ninguém venha falar com você. Você tem a liberdade para entrar na presença do Pai. Amém? Você é livre. Cantamos aqui. Tá? E eu achei interessante que quando o grupo Maranata cantou aqui, esse último cântico, eu falei, Deus, o Senhor está confirmando a palavra. Porque foi justamente isso que eles cantaram. Glória a Deus. Amém? Amém. Isaías ficou no meio daquela fumaça. A casa se encheu de fumaça. Somente os olhos do Senhor que poderiam vê-lo naquele momento. Ele estava lá, envolvido em fumaça, no meio de uma glória, de uma unção e de um poder, se quebrantando na presença de Deus. Quando você tem essa experiência com Deus, você se quebranta, meu irmão. Você chora. Você se arrepende. Amém? Você cultua a Deus verdadeiramente. Você quebra na presença do Senhor. Você se alegra na presença de Deus. Você tem liberdade, você é livre. Amém? Você não carrega mais o peso do pecado em cima de você. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Temos que ter essa experiência com o Senhor. Porque senão não vale a pena. Eu chego a essa conclusão. Sabe? Se não é verdade, se nós não estamos tendo essa experiência com Deus, então o que está acontecendo? Que tipo de crente ou de cristão eu sou? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Então, do ponto de vista celestial, toda a terra estava cheia da sua glória. Glória a Deus. Mas quero dizer ainda para você, que quando o seu mundo começa a ruir, é bom ver as coisas do ponto de vista celestial. Isaías pensou que tudo estava acabado. Naquele momento, ele disse, bem, agora o rei Uzias não está mais aqui. Certamente, não tem mais sentido a vida. Ele estava desmotivado, essa é a verdade. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa aqui. Que nos sentimos também, muitas vezes, nessa situação, sem ânimo, sem coragem de lutar pela vida, tá? Devido a situações, coisas que acontecem, coisas dessa vida, tá? Que todos nós enfrentamos. Mas, quando seu mundo começa a ruir, meu irmão, é bom ver as coisas do ponto de vista celestial. Amém? Glória a Deus. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Na carta de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ainda mais, no versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão aqui da terra. Amém? Isaías, ele se liga com o mundo espiritual. Sabe? E isso foi o suficiente para levá-lo a uma experiência profunda e marcante com o Senhor. Glória a Deus. Olhe para o alto. Se o seu mundo está ruindo, se você perdeu o brilho, perdeu a direção, perdeu o rumo, não sabe mais o que fazer da vida,